ritmo da sua vida. Então, sejam bem-vindos a mais um MantraCast na Rádio Movimento Online. Uma rádio que se vê, uma rádio que se sente. Este é o MantraCast, um programa de entrevistas a poetas e outros artistas. E hoje tenho o prazer de receber nada mais nada menos que Elisa Scarpa. Obrigado, Elisa, por teres aceito o convite de estar neste meu humilde espaço, o meu pequeno clube de fãs, onde quinzenalmente entrevisto os artistas que vou encontrando e que vão me inspirando. E sem sombra de dúvidas, a Elisa é uma imagem incontornável, uma indivídua no meio de indivíduos, pelo qual agradeço imenso por estar aqui a partilhar o momento comigo. Como habitual, eu começo a emissão por declamar a poesia. E antes de apresentar a minha convidada, eu gostava de que ela própria lesse aqui algo da sua autoria, no caso do seu mais recente projeto literário, Preciso de Outro Cérebro, um livro de poesia da Elisa Scarpa. Por favor, Elisa. Olá, Gilson. Olá, Elisa, tudo bem? E olá a todos. É muito bom estar aqui. Eu já conheço o Gilson há alguns anos e gosto muito da escrita dele e da forma como ele lê. Obrigado. E é, portanto, um prazer estar aqui. Este livro que saiu agora, o último... Sim, o lançamento foi a 2 de julho, se não estou em erro. Foi aonde? Em que espaço? Foi no Espaço Zenit, que é um bar, na Rua Passos Manuel, praticamente já no Jardim Constantino, e foi sobretudo uma festa. Sim, porque lá está, a tua ideia nunca foi fazer uma cena assim muito formal, daí também a escolha do espaço, digo eu, não é? Sim. Foram 25 minutos de leitura do texto que dá o título ao livro, O Preciso de Outro Cérebro, acompanhados com música, e depois, pronto, foi falar, beber copos e passar um momento agradável com pessoas de quem gosto e que gostam de mim. Sim, e isso é sempre bom. Este já é o teu segundo lançamento. O teu primeiro livro foi o Elogio, a Divergência. Sim. E como é que tu vês o segundo lançamento? Teve o mesmo gosto, a mesma sensação? Como é que te sentiste depois de lançar o teu segundo livro? Eu senti-me muito bem, porque eu tenho a impressão que no segundo livro eu estava muito mais descontraída. Exatamente, já... Porque no primeiro foi em pandemia. Portanto, o livro foi lançado em pandemia. Nós tivemos que fazer uma coisa que foi pedir às pessoas que viessem em horas desencontradas para que não houvesse acumulação de pessoas no mesmo espaço. Tivemos um certo receio, ponderámos se havíamos de fazer o lançamento ou não, porque as condições sanitárias de aquilo que nos diziam era um bocadinho assustador, mas decidimos fazer. E eu digo decidimos porque o primeiro livro, O Elogio da Divergência, foi lançado ao mesmo tempo com o livro da Maria Júlia Pinheiro,
30 poemas de amor para os 30 interessante. anos de alguns que não amei assim tanto. Este livro tem colagens minhas e, portanto, fazia todo o sentido fazermos um lançamento juntos, e foi ótimo ter lançado o livro com a Maria Júlia Pinheiro, mais conhecida por Maju. A grande Maju, incontornável Maju. E correu muito bem, porque as pessoas foram entrando e saindo. Quando havia, por exemplo, mais pessoas, as pessoas tinham a delicadeza de sair para fumar um cigarro e entravam outras. Mas pronto, era o meu primeiro livro e nesta situação toda eu estava, digamos, Ainda mais nervosa do que... mais nervosa, mais contraída. Neste segundo foi ótimo, porque estava completamente à vontade. Sim, já não havia restrições. E não havia restrições. Além disso, veio muita gente, o que foi muito bom, porque deu logo, dá aquela sensação Outro de impacto. ok, as pessoas estão a vir e querem ouvir. Estava acompanhada pelo editor, o Vladimir Vaz, Sim, com acompanhamento musical. com acompanhamento musical. E foi assim 5 estrelas. E pronto, vais ler o segundo poema, se não estou em erro, do Preciso de um Outro Cérebro. Sim. Este livro é um livro que tem 5 poemas longos, são tudo poemas longos. Isto foi uma opção porque eu tenho alguma tendência para desenvolver os raciocínios e, Sim, portanto... é interessante. Estavas a partilhar há bocado que não tens muita frequência a escrever, mas quando escreves costuma ser uma jorrada de palavras, por isso que os poemas costumam ser mais extensos. Mas também tens poemas mais curtos, sim. Tenho poemas mais curtos, só que neste segundo livro foi mesmo uma decisão de fazer poemas mais longos. E, portanto, são 5 poemas. Um dos poemas é o Preciso de Outro Cérebro, que é aquele que dá o título ao livro. Depois temos o segundo poema, que é aquele que eu vou ler, que é o Manifesto para o Urinol. Um que é uma brincadeira, um outro que é uma brincadeira sobre a vacuidade do discurso crítico em relação à arte, que é o hoje é hoje e depois da amanhã será amanhã. Digo que se calhar foi o poema que mais tempo perdi, porque há muitas voltas, mas lá está, torna a leitura também de certa forma interessante, porque tens mesmo de puxar pela cabeça. E tu, melhor do que ninguém, fazes um exercício de escrita que tens mesmo obrigatoriamente ficar no poema para que se perceba lá está, o contexto ou as palavras. Sim, e eu acho que este poema é sobretudo um poema para ser lido. Já para ser mesmo teatralizado. E ele escrito acho que não é particularmente interessante, porque não pode ser, porque há toda uma repetição, uma reiteração ali que torna o poema aparentemente maçudo, mas depois, com a leitura, não é? Com as subtilezas que a voz pode imprimir às coisas, o poema ganha vida. E é um poema para ler. E depois tem outro poema, que é o Monólogo para Periquito. Sim, que é dividido em 5 ou 7 partes. 5 ou 6 partes. Eu própria já me estou a esquecer do livro. Já não sei responder. Mas é um poema que está dividido em várias partes. Está dividido em várias partes. E depois tem mais 2 poemas, afinal não são 5, são 6, que é um poema, que são 2 poemas, enfim, mais sérios. Um é sobre a morte, sobre a perda de uma pessoa que foi muito importante para mim, e é um poema que se chama... tem a ver com... em que eu faço uma analogia entre a mesa de comer e a mesa na morgue em que é feita a autópsia. A dissecação. E o 6º poema é um poema mais lírico, que também é dividido em várias partes, que tem a ver com o facto de eu achar
eu acho que isso acontece com nós todos, que é, nós vamos criando a nossa antologia, que é, ao longo do tempo, quando vamos lendo os livros, fixamos partes dos livros, só uma parte sempre. E é isso que fica na nossa memória como sendo os livros que nós lemos. E essa é a nossa antologia pessoal. Todos nós leitores, temos uma antologia pessoal. E nesse texto eu falo de alguns livros que, na altura em que li, foram muito importantes. Influenciaram-te. Que me influenciaram muito e que foram muito importantes, que por acaso até nem são livros de poesia, são outros livros. Este manifesto para o Urinol, que eu vou ler agora, não sei se posso ler tudo, mas... sim, é um bocado extenso, mas... É um bocado extenso, mas se tu achares que... Eu não te vou cortar. Para, Elisa, para! Mas leva o teu ritmo, mas se sentires que estás a estender para ou que alguma parte que justifique a paragem, tudo bem. Ok. Este texto é um texto que eu faço a partir do Manifesto Antidantas. Exato. Que é do Almada Negreiros, que é um texto que foi escrito em 1915 e que ele escreve para criticar aquilo que o Dantas, o Júlio Dantas, que era um escritor à época, um escritor consagrado, que toda a gente achava uma coisa fantástica, e as pessoas babavam sobre o escritor, e ele achava que o escritor não valia nada. E claro que ele aí faz uma crítica ao escritor e faz também uma crítica aos leitores e aos críticos, que ele considera que são um bocadinho acéfalos para gostarem daquilo, assim, da forma como gostam. Este texto do Manifesto Antidantas é um texto que já foi muito glosado. Ou seja, houve muitos autores que já fizeram, pegaram nele a reinterpretação, e fizeram uma reinterpretação, nomeadamente temos uma versão que eu não sei de quem é, mas foi dita pelo Mário Viegas, que era um manifesto anti-cabaco. Isto no tempo do cabaco. O meu não é um manifesto propriamente, também é anti uma certa, digamos, institucionalização, uma crítica mais moderna. Uma crítica mais moderna, e chama-se Manifesto Pró-Urinol, que basicamente é para defender o urinol público. O unissex ou... Qualquer um, mas que haja. Urinol unissex. Mas que haja, porque é assim, há montes de partes da cidade que não têm urinóis públicos, e não sei se te acontece, tu ires passar e é um cheiro a mijo. Sim. Absolutamente inacreditável. E eu acho que isto é um bocadinho, não é aceitável numa cidade que é moderna, não é? Nós estamos numa cidade moderna, que temos uma data de comodidades e não temos uma coisa que é básica. Eu acho que há uma coisa... necessidade fisiológica. Fisiológica básica. Não dá. Não dá para esconder, não é? E, por exemplo, eu moro na Alameda e quando vou apanhar o primeiro metro da manhã, antes de virem os senhores que limpam as ruas, junto à estação de metro, é um cheiro absolutamente inacreditável. Mesmo para acordar. É mesmo para acordar. Força, Elisa. Não há hipótese. Portanto, este texto tem a ver com isso. Não é, eu não gloso por inteiro o texto do Almada, do Manifesto Antidantas, porque esse texto é bastante grande. Mas fiz uma parte. Manifesto pró-urinol. Basta! Pum! Basta! Uma geração que consente em não ter urinóis é uma geração que não mija. É uma caterva de parolos, de encolhidos. É uma cambada. É uma chusma de obedientes e seguidores. E aceita mijar sem teto.
abaixo a geração. Morram os gerados, acima o urinol, a geração que morra. Pim, 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 morra a geração. Pum. Uma geração que não urina no urinol é uma urbe que fede. Uma geração sem urinol à proa é um bueiro de mijo. Abaixo a geração. A geração não tem ação. A geração merdita e urina nas esquinas. A geração é tão opinativa que abdica de ter opinião. A geração é tão ecológica que até anda de bicicleta nas passadeiras para peões. A geração é tão empreendedora que vai para o trabalho de patins. A geração usa fato de treino para dormir. Abaixo a geração não tem ação. A geração adia o solstício de verão para outra estação, para o inverno. Morra a geração, morra, pim! A geração inspira, suspira e respira. A geração é a geração não tem ação. A geração falará, saberá escrever, saberá literatar, cientificar, modernizar tudo, menos mijar num urinol. A geração é culta. A geração abre a braguilha no espaço público. A geração veste-se bem para mijar à boca do metro. A geração mija atrás do carro, na porta do prédio. A geração fede e mija na rua. A geração não tem ação. A geração é camarária. Morra a geração, morra. Pim, pim, pim. A geração pintou ruas de azul e rosa, que poderiam ser também laranja, ou cor de cerveja, ou cor de vinho, mas todas exalam a maresia. A geração ovaciona a Câmara e a Câmara agradece. A geração encolhe a vontade de mijar. A geração é a ordeira. Não é preciso ir para o Rocio para sentir o odor da maresia. Basta sair na Alameda. Elisa, obrigado pela partilha e obrigado pela interpretação. E é mesmo isso que eu estava a falar, da forma como declamas os textos. É muito bom e leva-nos ao sítio. E o poema ainda é melhor ao vivo do que, assim declamado, do que lido, sem sombra de dúvidas. Pronto, já estivemos aqui um bocado a conversa, mas e sei que não gostas de biografias, mas eu estive um bocado a pesquisar e posso dizer da Elisa Scarpa. Scarpa, que é um nome italiano, em italiano quer dizer sapatos. Sei que é uma das tuas coisas preferidas. Elisa Scarpa é poeta, autora de 2 livros, 3 livros, aliás, de poesia, segundo estavas-me a partilhar. Já é uma antologia. Este livro que eu colaborei agora é do Vladimir. Colaborei com imagens, como o da Maria Júlia Pinheiro. É um livro que acabou de sair, está a sair agora, agora neste momento, está a ser lançada na Galiza. E o livro chama-se Para Quem se Afoga, Crocodilo é Tronco. Sim. Do Vladimir Vaz Mourão, um belo livro. Sim, eu por acaso tinha visto o título, não sabia que também participavas com as tuas colagens e a tua arte. E colaboro nesse livro, que é assim como o meu livro, O Preciso do Outro Cérebro, tem fotografias do Vladimir, que é o editor da Urutau em Portugal. Portanto, fizemos uma colaboração mútua nos livros respectivos. Portanto, contas com 2 participações em livros, para além de 2 livros autoriais.
o Elogio à Divergência e Preciso de Outro Cérebro, que é o livro que temos aqui presente. Para além disso, és uma artista plástica, contas com uma série de produções de fotolases, que basicamente usa como técnica base a colagem, e são uma espécie de imagens preguiçosas que utilizam material pré-existentes como reproduções de jornais, revistas, livros e etc., como bases, ao qual são adicionadas novas camadas de outras imagens e de outros materiais, tais como tintas, linhas, vernizes, batons, óleos e etc. E acabamentos digitais, sobretudo em termos de cor e luminosidade, que por fim são impressos em papel fotográfico, que podem ser encontrados através da tua página do Instagram e do Facebook. Para além disso, nasceste a 7 de janeiro de 1964 e hás de morrer. Faço questão. Quer dizer, eu até nem fazia muita questão, mas pronto. Sim, Elisa, como faz parte. Sim. Como é que vês o passar dos anos? Porque sim, a morte é uma constância, mas é uma coisa que pensas muito? Não, eu acho que não. Eu sinto-me bem com a idade que tenho, porque acho que neste momento tenho, por exemplo, tempo, uma coisa que não tive até uma certa altura. Até uma certa altura não tinha grande tempo para escrever, para fazer outras coisas. Portanto, era mais difícil fazer, e neste momento já consigo fazer isso. E isso, como é uma coisa importante para mim, o tempo que tu tens para fazer coisas, quando queres fazer muitas coisas. E como já consigo, em termos de trabalho, ter esse tempo, acho que a idade trouxe-me essa grande vantagem. O passar dos anos trouxe-me mais tempo, ou talvez mais capacidade de organização, de gestão do tempo, mas na verdade redunda em mais tempo. E é ótimo. Elisa, sim. Porquê a necessidade de um outro cérebro? Porque este, como é que eu ia dizer? Eu gostava de poder ler mais, ver mais coisas, ouvir mais música, fazer mais coisas. E pronto, se eu tivesse 3 cérebros, 3 cabeças, dava-me imenso jeito, não é? Porque poderia... que tudo que consegues absorver não cabe num só cérebro? Ou... Acho que, assim, neste momento tenho essa sensação que eu acho que foi, digamos, aumentada pela tecnologia, não é? Porque, assim, antes, tipo, há 30 anos, eu queria ir ler uma coisa sobre um pintor. A informação era bem mais... Exato. Não é afunilada, se calhar ao contrário. Terias que ir mais à procura da informação e agora essa informação está ali. À distância de um clique. Exato. E eu sinto essa... E eu acho que não sou só eu que sinto. Sim. Eu acho que há muita gente que sente que... eu acho que as novas tecnologias trouxeram isso. Abriram o nosso universo. O nosso universo é muito, 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 muito maior. E eu acho que é natural. Eu não sinto isto propriamente... Não é uma dor, mas é um pequeno lamento. Gostava que pudesse poder ter mais espaço, porque, quer dizer, o nosso cérebro é o sítio onde nós processamos a informação. E, portanto, se tivéssemos mais cérebro, conseguimos processar mais informação. Também não sei se isto era bom, mas pronto, isto é uma coisa um bocado infantil da minha parte. Não de todo. Mas eu sinto isso, que gostava às vezes de poder chegar a mais coisas, nomeadamente em termos de escrita. Hoje há muitos autores, eu acho que isso é uma coisa muito boa, haver muitos autores, porque eu acho que havendo mais autores, há quem leia mais. E, portanto, quanto mais autores houver, melhor. Sim. Isso para mim é cristalino. E tenho pena porque, nomeadamente na editora onde eu edito, na Urutau, que já tem bastantes publicações, eu sinto que não consigo ler tudo, pronto.
E é por isso que eu gostava de ter outro cérebro. Obrigado, Elisa. Elisa, continuando na temática da informação, ou, do que é que ocupamos mais, do que é que mais enchemos o nosso cérebro, nomeadamente com as novas tecnologias. Gostava de perguntar-te, pode o virtual substituir o real? De todo, acho que não pode. Eu acho que o virtual é muito bom porque traz-nos mais coisas. E nesse sentido é muito bom. Mas não pode pôr o real de parte. Porque eu acho que o real é o sítio da experiência, por natureza. E também acho que as coisas, embora eu veja muitas coisas no Facebook, no Instagram, no YouTube, etc, etc., eu tenho muita necessidade de ver coisas ao vivo. Eu tenho muita necessidade de ouvir música ao vivo, de ouvir poesia ao vivo. Sim, o arrepio nunca é o mesmo. Não é o mesmo. Que até vir o salpico do poeta. Acho que é outra sensação. Mas concordo plenamente. E Elisa? Sim. Sendo tu uma pessoa que, como estás-nos a dizer, absorves imenso, gostava de perguntar-te, quando estás sozinha, sentes liberdade ou solidão? Sinto liberdade, porque eu acho que... É assim, eu só estou sozinha quando quero. No sentido que... É um estado de espírito. Exato. Às vezes preciso estar sozinha. Eu acho que preciso estar sozinha. Portanto, quando estou, não estou porque... Enfim, porque não posso estar com outras pessoas, não é? Estou porque quero. E então é um espaço de liberdade. E eu acho que é aquele espaço... A solidão é aquele espaço também de silêncio, de tu te virares para dentro, de pensares um bocado nas coisas, de ordenar os pensamentos, e acho que é vital. Mas também é vital o contrário, não é? Quer dizer, também é vital estar com as pessoas. A partilha. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu não me vejo a estar sempre, digamos, no meu castelo. Na tua bolha. Na minha bolha, não vejo. Sim, portanto, o estar sozinho é liberdade. É a liberdade. Obrigado, Elisa. Elisa Scarpa, dá-me uma definição do amor. Acho que não consigo. Eu acho que o amor é indefinível. Eu acho que é uma coisa que se sente. E aquilo que se sente é muito poderoso e é muito difícil de transmitir. De qualquer modo, nós tentamos. Tentamos sempre transmitir isso e temos belíssimos poemas de amor. E não só, mas é sempre nessa tentativa de conseguir exprimir o que é um amor, que é uma emoção muito complexa e muito que nos apanha de sobremaneira e, portanto, é como uma grande onda. E eu acho que seria como, sei lá, tu estás, um surfista, entrar no mar e a ver uma onda e dizer-lhe assim, descreve lá a onda. Ela vem de várias maneiras e sempre arrebata. Sim, e é uma coisa realmente arrebatadora e eu acho que nós nunca vamos conseguir dizer totalmente o que é o amor. Porque é uma coisa que está em constante construção. Mas sim, obrigado pela tua explicação. Disseste que não conseguias, mas deste aí uma boa explicação, Elisa. E lendo um bocado do teu livro, percebi-me da tua capacidade de observação, lá está. E gostava de perguntar-te o que é o passar dos dias simboliza para ti? É
assim, eu não tenho muita noção do passar dos dias. Eu, se não tiver calendário, se não tiver obrigações... Nunca sabes de que dia, em que não dia que sei, estás. é assim, eu se não tiver obrigação em termos de trabalho, tenho que fazer entregas, etc. Se não fosse isso, eu não dava conta que os dias passassem. Para mim, os dias é tipo voragem. Eles começam e desaparecem logo. É uma coisa muito... por isso eu tenho a sensação que o tempo não existe como É uma uma coisa... invenção. Exato, o tempo é uma invenção. Portanto, é uma coisa que, pronto, existe para nós podermos nos organizarmos, mas eu não sinto o tempo. Não tenho... Aliás, eu sou notívaga, eu tenho tendência para Nocturnal animal. prolongar os dias e às vezes gera-se uma certa confusão em que dia é que estou. E preciso de descer à terra para perceber em que dia é que estou. Aliás, há pouco ali a preencher o papel, tiveste que ser tu a dizer-me o dia em que estávamos, porque eu não presto muita atenção. Sim, acho que isso também é liberdade. Sim. E Elisa? Assim, falando um bocado também das tuas produções de colagens, da Photolases, Sim. como é que surgiu essa ideia? Sempre gostaste... Porque também vem de um processo de recolha. Ainda há bocado a vir Sim. para aqui, estávamos a andar e surgiu uma imagem, pronto, que não se vê todos os dias e fizeste questão de registar o momento. Sempre tiveste essa curiosidade, antes de mais de recolher as imagens e posteriormente de utilizá-las para a tua arte, que é colagens de arte, artista plástica, no fundo. Sim, eu sempre gostei muito de imagens. Quando era miúda fazia recortes de jornais e assim, coisas completamente banais, não sei porquê, colecionava aquilo, tipo cromos. E sempre gostei muito de imagens e gosto muito de pintura, e aliás uso também nas fotolases, eu uso muitas vezes reproduções de pinturas. E eu acho que, no geral, os miúdos, se tu deres tipo um lápis, se deres uma tesoura e vários recortes, quando eles já sabem cortar, não é? Eu acho que a colagem é talvez das artes mais básicas em termos de feitura. Juntamente com o desenho, estou a falar do desenho mais simples. É uma coisa que qualquer criança, aliás, as crianças fazem colagens muito giras, no geral. Fazem coisas muito giras. Porque criatividade. Porque têm uma criatividade incrível e depois ainda não têm as nossas barreiras que a educação e a cultura nos dão, que dizem que eventualmente tu não podes juntar uma coisa com outra porque não faz sentido. Para eles tudo faz sentido e na realidade faz sentido, eles criam outros sentidos. E eu comecei também muito cedo a fazer esse tipo de coisas, de assemblagem, de ligar as coisas. E depois, claro, fui ao longo do tempo. Eu gosto muito de fazer porque é uma coisa que me descontrai muito. Portanto, é assim como há pessoas que fazem tricô e eu faço colagens. Sim, estavas a comparar as colagens ao tricô. Mas também, Sim. de certa forma, vem um bocado da tua necessidade de ressignificar as coisas. Sim, muito. Existe, eu acho que todo o discurso, tanto o discurso da escrita como o discurso da arte em geral, tem muito a ver com é mesmo o espaço da ressignificação, não é? Porque assim, nem na ciência, nem noutros setores, embora a publicidade faça muito isso, ressignifica muitas coisas, e eu acho que na publicidade há muito trabalho de ressignificação. A arte é realmente o espaço da ressignificação por natureza.
E nós que escrevemos sabemos isso, não é? Sabemos que nós às vezes pegamos numa palavra que já foi não sei quantas vezes usada, 1500 mas vezes. conseguimos lhe dar um outro sentido ao lado, conseguimos criar um discurso novo com ele, e aí eu acho que, aliás, eu acho que mesmo a poesia tem muito também a ver com colagens, só que De palavras. de palavras. Sim, mas já o fazes. Surgiu primeiro a escrita e Primeiro depois a escrita. esta. Sim. Primeira escrita, mas eu acho que isso foi porque eu não tinha, inicialmente, não tinha muito jeito manual, e então eu cortava aquilo tudo torto, fazia tudo mal, e portanto levei alguns anos a ganhar alguma perícia manual, e a colagem exige alguma perícia manual, não é? Mas foi só Sim, por já isso. agora explica-nos um bocado o teu processo criativo. Como disse, tentei abreviar um bocado, mas a própria colagem sofre várias transformações até chegar ao produto final, não é? Sim, sim. Eu começo por, no geral, arranjo uma imagem que é uma base, que pode ser um recorte de uma revista ou de um livro, mas também pode ser uma fotografia que eu tenha tirado. Aliás, a razão porque eu chamo fotolese é porque há uma conexão forte a essa ideia da fotografia. Tanto que eu, inicialmente, quando comecei a pôr no Facebook há uns anos, havia pessoas que pensavam que eram fotografias. Porque realmente eu, muitas vezes, tento fazer passar isso. E depois de ter essa base, recorto e vou pondo várias camadas de imagem, depois digitalizo, e depois de digitalizar faço a arte final no Photoshop. No Photoshop, e depois, finalmente, muitas vezes opto pelo preto e branco. Porque acho que o preto e branco, para mim, esconde mais do que mostra. E por isso, às vezes, faz sentido em relação ao que eu quero dizer, usar o preto e branco. E depois faço a impressão em papel fotográfico, ou em alumínio, ou em acrílico. E fica uma imagem que já não parece uma colagem, muitas vezes. Embora, efetivamente, todo o processo é um processo de colagem. E é muito divertido fazer. Sim, e lá está. Nunca é a mesma coisa, tem o seu ADN, mas a cada imagem é um mundo que crias, no fundo. É diferente, daí tornar-se tão interessante. E convido a todos a visitar a tua página no Instagram e no Facebook para verem os teus trabalhos. E pronto, ficar a conhecer a artista. E Elisa, o que significa sucesso para ti? Sucesso. Assim, sucesso, para mim, neste momento, sucesso seria que as pessoas lessem os meus livros. Sucesso é reconhecimento? É reconhecimento, mas é aquele reconhecimento que tu sentes que é as pessoas lerem mesmo. Não é comprarem só, é ler. É ler. Porque um livro não existe sem o leitor. E eu, para mim, sucesso seria saber que há pessoas que leem os livros. Até podem não gostar, porque isso é outra coisa, não é? Mas haver uma adesão suficiente para ler. Até podem chegar ao pé de mim e dizer, ok, eu achei isto esquisito, ou vomitei enquanto li isto. Pronto, tudo bem, não é? Mas pronto. Mas pelo menos para dizerem isto significa que leram. Sim, consumiram e... Exatamente, e tiveram foram em sentido de aproximação ao livro. Isso para mim seria sucesso, porque aquilo que eu escrevo, assim como também as fotoleses, é uma parte importante da minha vida, no sentido que eu passo muitas horas a trabalhar nisso, e é uma coisa que, não sendo da minha profissão, é aquilo que tu fazes fora da tua profissão,
e que fazes porque tens realmente uma grande pulsão de fazer, não é? Portanto, É o porque que é importante. não fazes para sobreviver, mas Exato. fazes para viver, para sentir-se vivo. Exato. E pronto. Obrigado pela tua definição do sucesso, senhora Scarpa. E Elisa, no meio de tantas imagens e palavras também, sei que tivemos há bocado a falar das coisas preferidas, mas disseste que há muitas coisas que te prende. Sim. Nas imensas coisas que te prende, principalmente as palavras, dirias que há alguma palavra-chave ou alguma palavra que desencadeie a criação em ti? Uma palavra. Se puderes Sim, escolher. se puder escolher. Não, acho que não consigo escolher. Eu acho que não consigo escolher. Não consigo mesmo. Sim. Não consigo, porque acho que não há nenhuma palavra para mim que encerre Ou que desencadeie. ou que desencadeie. O desencadeamento vem de vários focos. Vem vários focos, sim, sem dúvida. Eu sou uma pessoa que me dispersa imenso e sinto-me atraída por muitas coisas e não consigo afunilar ou às vezes nem consigo focar. Nem consigo focar-me numa coisa. Obrigado pela tua resposta, Elisa. E pronto, já estamos. Já agora, para quem nos esteja a ver, a emissão é feita em direto através da nossa página de Facebook, a Rádio Movimento PT Online, tanto no Facebook, YouTube, Mixcloud, Twitter, estou-me a esquecer do Twitch. Portanto, podem sempre participar nas emissões dos programas e incentivar e partilhar e comentar. E Elisa, estando nós no fim, eu gosto sempre de fazer aqui um pequeno exercício que é pedir ao meu convidado que descreva o seu dia perfeito, o seu dia ideal. E no teu caso, Elisa, eu gostava que começasses pela Scarpa, pelos sapatos. No teu dia perfeito, como é que é os sapatos? O meu dia perfeito, assim, imaginando em grande, seria primeiro ser uma centopeia. Ser uma centopeia com um monte de pés. Só um par de sapatos não é suficiente. Exatamente. Porque o meu problema é que realmente às vezes, eu estou a dizer isto, mas eu depois uso sapatilhas porque é mais prático e não sei o quê. Mas gosto imenso de sapatos, acho que há sapatos giríssimos e, portanto, gostaria de ter muitos pés e levantar-me de manhã, calçar para aí, sei lá. Mas isso leva imenso tempo, Elisa. Mas também não ligas ao tempo, por isso. Calçar uma... E sei lá, assim, um dia bom seria um dia em que eu não trabalhasse, apesar de tudo. Portanto, poderia... No teu dia perfeito tu andas, mas não vais para laborar. Exatamente, não vou trabalhar nesse dia e vou até ao pé do mar, que é uma coisa que eu gosto muito, passear na praia, sujar os sapatos de areia. E depois tomar um pequeno almoço, tranquilamente, que é uma coisa que eu no geral não faço tranquilamente. Sempre às pressas. Faço sempre a correr. Voltar a casa, ler um bocado, ouvir música, eventualmente ao fim da tarde ou à noite ir ao teatro ou ao cinema. No teu dia perfeito nunca paras. Mas também tens momentos de repouso. Sim. No teu dia perfeito nunca estás no mesmo sítio porque estás a andar nos teus sapatos confortáveis, ou então não. Depende dos pés que estivemos a falar. No teu dia perfeito há teatro, há performance. O que é que tem mais no teu dia perfeito? Acho que tem gente, tem pessoas. O teu dia perfeito está sempre cheio de vida, de pessoas. Sim, está cheio estão muitas pessoas.
é muito bom estar com as pessoas e é raro o dia em que não estou com pessoas, realmente, efetivamente. No teu dia perfeito, estás com as tuas pessoas preferidas. No teu dia perfeito, vais a sítios e encontras sempre alguém. Sempre. Temos aqueles sítios onde nós sabemos que encontramos... algum sítio em que encontras sempre algo perfeito? Sim. Que te venha à cabeça, por exemplo. Sim, por exemplo, o desterro. O teu dia perfeito, vais ao Algarve. Acabo à meia-noite no desterro, pronto. Ok, Elisa. Vou lá tomar qualquer coisa. Obrigado por nos teres descrito um dia ideal, um dia perfeito para ti, Elisa. E gostava que nos dissesses quais são os projetos que estás a trabalhar, onde é que planeias declamar, vais ter algum evento futuramente ou que vais organizar ou que vais participar? Sim. Estou a pensar ainda este ano apresentar o livro O Preciso do Outro Cérebro no Porto. Em janeiro estou a pensar em ir a Santiago de Compostela, também a apresentar este livro. E ainda há algumas hipóteses que estão a ser estudadas de fazer alguns textos que são grandes, fazê-los, mas de uma forma mais performativa, não é? Portanto, com música, com luz. Portanto, estou a trabalhar isso e já estou a pensar no próximo. Mas muito lentamente. Sem pressas. Muito devagarinho. Muito obrigado, Elisa. E pronto, podemos ver o teu trabalho através da tua página do Instagram, que é elisa.scarpa. É Scarpa 79. Já agora os números significam alguma coisa ou foi algo aleatório? Eu acho que é assim, como nasci num dia 7, já tenho a mania de pôr o 7 nessas... Também é o 7 de setembro. Pois, exato, eu é 7 de janeiro, portanto tenho a tendência para pôr. Mas neste momento eu não vou muito ao Instagram, mas é mais fácil encontrar-me no Facebook. Sim. Elisa Scarpa, onde eu ponho uma fotolésia, todos os dias ponho uma fotolésia diferente. Estás todos os dias a tricotar alguma coisa? Todos os dias, também tenho lá em stock, não é? Tenho em stock. Boa. E ponho lá. Muito obrigado, Elisa. No meu dia perfeito Gilson. tive-te aqui como convidada a declamar poesia e a ter uma boa conversa. E obrigado a quem esteve do outro lado. Não esperem pelo próximo episódio, porque nós também não. Movimento.
ritmo da sua vida.